Olá, seja muito bem-vindo, boa noite, bom dia e boa tarde para quem assistir essa live aqui gravada. Hoje nós vamos conversar com a doutora Viviane Maciel, especialista, psicóloga, especialista em concursos policiais, né? Mais especificamente em concursos da Polícia Militar de Minas Gerais, que vai trazer aqui inúmeros conteúdos, né? Importantíssimos, que vão auxiliar muito os candidatos que estão se preparando, né, para concursos militares, para concursos que possuem a etapa de exame psicológico e também, né, para aqueles candidatos da Polícia Militar de Minas Gerais que já fizeram o psicológico, né, estão apreensivos, né, não sabem qual será o resultado. Inúmeras irregularidades aconteceram nesse concurso público e o pessoal está muito apreensivo, quer saber, né, se a chance, né, de ser reprovado, de ser aprovado, enfim, é grande, não é? E deixa eu já ver aqui se a doutora Viviane Maciel já está aqui para a gente poder começar. Vamos ver. Acho que ela não entrou ainda. Enquanto isso, né, deixa eu dar boas-vindas aqui para a galera. A Beia, Marcelo, boa noite. Mari Martins, Nilma, Jennifer, sejam muito bem-vindos. Beleza, gente? Igor Escobar. Ah, esse cara é irmão do Fred. Seja bem-vindo aí, Igor. Beleza? Brunão, Simone, Ana Flávia, doutora Ana Flávia, Larissa Oliveira, doutora Ana Carolina, Lucas, Matheus. Bom, a doutora Viviane já chegou aí. Deixa eu chamar ela aqui. Espera aí. Agora sim. Aceitar aí, doutora. Danilo, seja bem-vindo, boa noite. Maiara. E aí, doutor? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bom demais, graças a Deus. Melhor agora, falando com você. Demais. Vamos colocar a prosa em dia? Bora, principalmente porque, né, o pessoal não sabe aí, mas já estou tentando fazer uma live com a doutora Viviane já faz um tempo. Mas, né, bons profissionais como a doutora Viviane, né, dificilmente a gente consegue um tempinho na agenda ali, né? O tempo é mais rápido que a gente, Marcos. Pois é. Bom, para quem ainda não me conhece, vou me apresentar de forma bem rápida aqui. Meu nome é Marcos, sou advogado especialista em concurso. Minha paixão sempre foi direito administrativo, né? Além de concursos, também sou especializado em direito dos servidores públicos. Já fui servidor público por 12 anos, fui concurseiro. Então, assim, conheço muito bem, né, esses desafios aí dos concurseiros e dos servidores públicos. E conheci a doutora Viviane por conta, né, dos concursos da PM ali, dos conteúdos dela. E falei, cara, eu preciso fazer uma live com ela para trazer o conteúdo, né, de qualidade para o pessoal. E aí, quando conheci a doutora, ela vai contar aí a história dela, né? Fiquei sabendo que você já foi até avaliadora da PM, não foi? Sim. Conta um pouquinho da sua história, como é que começou lá, né? Como que você começou nesse mundo, né, de concursos, né, da psicologia e concursos públicos? Então, meu nome é Viviane, eu sou psicóloga clínica aqui em Belo Horizonte. A minha paixão sempre foi a clínica, que eu estou até hoje. E mês que vem eu faço 25 anos de formada, eu formei bem novinha, aos 22 anos. Sempre soube que seria psicóloga, sempre. Não me pergunte por quê, meu filho já fez essa pergunta, não sei responder, mas eu sempre soube. E clinicar era a minha grande paixão. E aí comecei com um consultório, como toda recém-formada, cheia de projetos. Mas antes disso eu fiz um estágio obrigatório na divisão de toques e entorpecentes aqui em BH, que eu não queria fazer, mas era obrigatório. Então eu fazia uma disciplina que chama, né, porque ela existe ainda, psicologia jurídica. Sim. E eu fui para a divisão de tóxicos.
E lá eu fazia atendimento aos presos. E a presa que eu acompanhei por um ano foi condenada a 30 e tantos anos e foi para a penitenciária Estevão Pinto aqui em BH. E eu Certo. fui para a penitenciária atendê-la também para concluir o meu estágio, né, para fazer a TCC, tudo certinho. E aí fiquei com essa detenta por um ano, morrendo de medo de ir ao presídio, morrendo de medo, atendendo assim, porque ela ficava algemada, né? Eu tinha muito medo de tudo. E aí depois eu pedi para sair e fui para departamento de homicídios. Uhum. Aí fomos atender lá, eu e as outras meninas, fiquei lá até formar. Saindo de lá, eu montei o consultório para a clínica e comecei a estudar testes. A convite de uma amiga minha que abriu uma empresa de testes. Fui estudar, fui apaixonando, comecei a ministrar cursos. Uhum. E aí ministrei cursos para donas das clínicas. Certo. Algumas fizeram curso comigo, de PMK, de outros testes, e gostaram da minha didática, gostavam do meu conhecimento. Falei, Viviane, que legal que você tem conhecimento, você tem agilidade, vem trabalhar conosco. Aí eu Uhum. fui trabalhar na clínica, isso em 2003, mais ou menos, 2004. Fiquei na Sim. banca, fiquei na clínica por um ano. Só que eu fazia a parte da aplicação do PMK, por exemplo, e eu conversava muito, eu sou muito conversada, né? Eu gosto de ouvir as histórias, eu via Uhum. os candidatos desesperados, suando, tremendo, gaguejando. Eu morria de dó, né? Eu com 20 e poucos anos, né? 24, sei lá. Uhum. E eu ficava morrendo de dó, falei, gente, coitado desse menino, né? Desse jeito. E aí eu trocava muito as ideias com eles, passava contato e depois eu ia conversar com eles depois para saber se eles tinham passado ou não, porque eu só aplicava. Depois que eu troquei, eu fui para a parte de quem não aplicava mais, mas só corrigia, que são equipes Sim. diferentes. Então, às vezes, eu nem sabia se o candidato que eu havia aplicado para PMK tinha sido apto ou não, inapto. E às vezes eu mandava mensagem, nossa, será que aquele menino conseguiu? Deixa eu ligar para ele. E aí ele tinha sido inapto e falava, faz meu recurso e tal. E eu não podia fazer o recurso porque eu estava do lado da banca. Sim. E eu ficava com aquilo, eu falava com meu marido, amor, como é que eu vou fazer? Ele, você tem que escolher então, do lado de lá ou do lado de cá. Eu falei, quer saber? Eu vou pro lado de lá, porque eu acho que falta conhecimento, que é exatamente o trabalho que eu faço. Os candidatos têm ideia ainda que é treinar teste. E aí eu fui para lá, para o lado dos candidatos, e fui me aperfeiçoando, continuei ministrando cursos. Muitas fizeram comigo, eu conheço praticamente todas as donas das clínicas. Uhum. As meninas são ótimas, sempre reciclando, e eu também. E aí fiquei muitos anos ministrando curso, até que eu resolvi parar em 2018, com a perda da minha mãe. Eu falei, eu preciso de uma coisa para ocupar mais minha cabeça. Aí eu fui me aventurar em rede social para poder estudar marketing digital em 2018 e estou aqui até hoje. Legal. Então eu acho que a segurança pública me escolheu, sabe? Acho que eu não escolhi a segurança pública, não. Porque ela foi enfiada na minha vida através do estágio É. obrigatório e eu tomei amor Mas, por isso. mas isso é muito comum, né? Nas profissões, né? Eu, por exemplo, eu comecei a estudar direito administrativo porque eu era concurseiro, então eu tinha que estudar direito administrativo. Lógico, né? Passei a gostar e tudo mais. Me tornei servidor público. Lá dentro, as pessoas me procuravam, né, para conhecer os direitos delas ali e os meus também, né? E aí acabou que eu também fui levado, né? Eu fui escolhido por essa área. E quando você fala que, né, passou para o lado de lá, como é que foi essa transição, assim? Como é que você começou? Como que começou o teu trabalho, né? Porque você trabalhava nas clínicas, né? Mas Uhum. assim, como é que os candidatos passaram a te conhecer no intuito, né, de obter o seu auxílio ali? Como é que foi o início ali? O meu pontapé inicial foi recurso administrativo, porque aí os candidatos me chamavam para fazer, eu fazia um ou dois. E aí os que eu ganhava se tornavam policiais, os meninos começaram a me indicar. No Sim. batalhão, aí sempre tinha alguém que ia fazer CFO, alguém que ia fazer algum outro curso. E aí começaram a me indicar Então essa foi no pegada do. boca a boca, né? Foi O de boca início a ali foi no boca. boca a boca. Não, foi de boca a boca. Pra você ter ideia, Aham. nessa época, 2018, eu atendia na minha casa. Eu Aham. não tinha nem consultório, porque as meninas que trabalhavam comigo, que nós formamos juntas, ficavam só na clínica. E eu Uhum. falei, gente, eu tenho que ter outra pegada e tal. Eu atendi numa sala que eu tinha na minha casa e eu abri lá. Aham. E comecei a atender lá. Os meninos iam na minha casa. Entendi. Muitos aqui de BH sabem onde eu moro, onde eu moro aqui na Pampulha.
os meninos que ficam na base móvel que passam lá em casa. Então, assim, eu tenho um relacionamento com os candidatos, sabe? No sentido de parceria mesmo, antes, durante e depois. E o recurso administrativo foi, de fato, uma porta para o meu trabalho ser visto pelos militares. Aí um conhece um amigo, militar anda com militar, né? E os amigos, um quer, o outro quer, e aí começou lá em 2018 mesmo com o recurso administrativo. Legal. E então faz quantos anos de lá para cá que você está De auxiliando os segurança candidatos? pública, uns 22 anos, né, de tudo, nessa pegada de PMK, que eu ministro o curso já há 22 anos, com as psicólogas, com os candidatos, acho que desde 2005, 2006 que eu comecei. 2005 foi quando eu me casei, que eu comecei mesmo. Fez 20 anos agora. Com os candidatos direto nessa interação com os meninos, tem 20 anos. Caramba. Com essa pegada de teste, de avaliação, foi quando eu me especializei. Mas desde quando eu comecei na banca lá em 2002. Tá louco. 20 anos de experiência, não é para qualquer um, não, 20 gente. anos. Eu conheço mais polícia que psicóloga. Eu conheço mais que tudo. Aliás, não tem uma vez que eu saio que eu não encontre algum militar. Toda vez que eu vou no shopping, mãe, toda hora vem um, eu falo, eu não posso sair toda mulambenta, apesar que eu saio, que os meninos já me viram, né? Sempre tem um, eu acho isso fantástico. Os que namoravam já casaram, têm filhos. Hoje eu postei das irmãs, né? A irmã fez acompanhamento comigo, a Camila, a foto da irmã dela pequenininha, fardada, e agora a Júlia, né, fez acompanhamento comigo ano passado, 18 anos. Aí eu falei, eu tô ficando velha mesmo, porque quando eu vejo uma foto que tem a irmã e a caçulinha, e agora a caçulinha é militar, eu posso pensar em dar uma descansada aí e curtir a vida, porque é uma jornada muito longa. Mas eu amo o que eu faço. Você tem algum militar na sua família? Na minha família, não. Não? Não. Eu tinha um muito distante, primo de segundo grau, Polícia Federal em Brasília, que ele morreu de Covid, mas nem civil, nem militar. Ninguém. E assim, a gente que é advogado, né, nos churrascos de fim de semana, o povo adora tirar uma dúvida ali com o advogado, né? E assim, você tem, acontece isso também, assim, às vezes você está ali no final de semana, alguém que está prestando concurso público fica te perguntando as coisas, ou como é que é? Quando é sobre concurso, eu até que interajo um pouquinho, mas quando é coisa clínica, eu não interajo, porque o clínico rende, né? Meu menino não faz isso e tal. Eu falo, olha, eu não trabalho sábado, domingo, eu não trabalho de graça mais, né? Então marca no consultório. Mas quando é candidato, que eu sempre encontro, aí concurseiro é muito angustiado, né? Nossa! E a fase do psicológico é uma fase, não é difícil, mas ela é chata. Ela é cheia de detalhes, ela é chata, acho que a palavra é essa. Então eu não consigo evitar de responder, né? Porque eu acho que eles têm uma demanda de tudo. Show de bola. Bom, o Fábio Andrade, meu futuro sócio, quer fazer uma perguntinha. Já foi policial civil, né? Acabou de mandar uma mensagem ali, ó. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Já fui policial civil. Auxílio na parte psicológica é fundamental. As bancas erram demais. Manda aí, Fábio. Quando você não manda... O Luiz perguntou se eu já consegui recurso administrativo. Sim, já consegui vários, porque tem muitos anos que eu faço. Eu posso falar, Marcos, sem medo de errar, que depois da pandemia, o número de deferimentos caiu, assim, consideravelmente. Eu não sei te explicar por quê, mas eu acho que as pessoas adoeceram, mentalmente falando, muito depois da pandemia. Com vício em rede social, automaticamente ansiedade. E eu acho que o CRS está meio nessa pegada mesmo, nesse raciocínio. Que agora é mais difícil o recurso administrativo. Não é impossível, né? Nós tivemos aí no CFO um número de deferimentos muito atípico. Mas é muito difícil falar que é fácil. Nada na polícia é fácil. A polícia é muito rigorosa, né? Nos exames médicos também, eu estou avaliando aqui inúmeros relatórios de inaptidão, mas assim, são umas eliminações assim, muito absurdas, muito absurdas. São coisas mínimas que não comprometem ali a atividade, né? A vida funcional da pessoa.
e, sabe, estão saindo reprovando todo mundo. Durante esse tempo, né, nesses 20 anos aí, você tem noção mais ou menos de quantas pessoas você já ajudou? No, quantas pessoas eu já ajudei? Já ajudei famílias inteiras, que a mãe tinha 5, hoje todos são militares. Não sei te falar de número, não. Sei lá, uns 5.000, Ou até 6.000 mais, né? pessoas. É, ou até mais. Muita gente mesmo, Eu muita. tenho Porque mania, eu eu tenho trabalho mania com de... todos, né? Não é só a PM. A PM, de fato, é o Sim, carro-chefe, porque é um sim. concurso grande, o volume é Uhum. muito alto, mas civil, penal, PRF, PF, eu faço todos. Aham. Não, eu costumo fazer essa pergunta assim para todo mundo, né? Esse tempo atrás não, já faz tempo, né? Quando eu fui ter o meu filho há 5 anos atrás, perguntei para o médico quantos partos ele tinha feito. Ele falou que tinha feito 10.000. Aí, passados 5 anos, nós tivemos outro menino. Eu falei, e aí, doutor? De lá para cá já fez mais quantos partos? Aí ele É, falou, agora já tá dando 15. Eu falei, tá louco, velho. é. É 1.000 partos por ano. Mas vamos lá. A Duda Nunes fez uma ótima pergunta aqui, ó. Que inclusive tem gente que me pergunta aqui no WhatsApp também sobre essa questão aqui em relação a você, né? Quantos Uhum. pacientes inaptos você consegue acompanhar na entrevista devolutiva? Né? Porque é Então muita vamos lá. gente, né? Entrevista evolutiva, ela tem hora marcada, cada candidato geralmente de meia e meia hora. É um por hora, um por agendamento. Então vamos supor, tá você, o Marcos Alves e o Marcos Maciel. Vocês dois me contratando, eu não consigo ir na devolutiva. A devolutiva que lá no CRS chama de abertura de vista. Abertura de vista é aquele agendamento que sai lá. Na lista saem os nomes dos atos. Se o seu nome não estiver lá, você foi inapto. Logo em seguida vai sair um agendamento de abertura de vista, que é na mesma clínica que você fez os testes, porque eles ficam arquivados lá, com dia e hora para você contratar uma psicóloga ou não. Qual que é a diferença? Se você não contratar ninguém, você tem direito de ir lá no seu agendamento, você vai chegar lá, eu sou Viviane Maciel, eu sou candidata, ela vai falar, está acompanhada de profissional? Não, estou sozinha. Você vai entrar na sala com a psicóloga da clínica e você vai pegar o laudo de reprovação. Então ela vai te dar uma cópia que você tem que levar, o laudo é seu, desculpa, o laudo é seu e você vai levar. Nesse laudo tem os itens que você foi contraindicado e tem lá o texto que argumenta aquele item. Então, você foi reprovado lá, vamos supor, por excitabilidade, que é a ansiedade. Então, vai ter lá falando tudo sobre por que eles analisaram que a sua ansiedade é alta ou baixa, né? No caso, seria alta. Então, esse laudo é seu de direito, com ou sem psicólogo. Então, você não vê testes, você não vê as correções, os percentis, qual teste que te reprovou, nada. Você pega o seu Mas laudo e vai embora. deixa eu te interromper. Você falou que o candidato não vê, né, os testes, os percentuais ali. Mas você consegue ver? Eu vejo tudo. Essa é a diferença de contratar ou não. Exato. E aí o candidato fala assim, Viviane, eu peguei meu laudo, eu consigo fazer o laudo recursal, que aí a gente tem 2 dias úteis para fazer o laudo, porque a abertura de vista não é o recurso. O recurso é esse Sim. laudo em cima do que você viu lá nos testes. E aí agora a gente anota tudo que a gente viu nos testes e faz o laudo recursal e protocola em 2 dias úteis lá no CRS. Quando o candidato vai sozinho, ele não consegue fazer o laudo porque ele vai falar de quê? Ele vai se basear em quê? Então, vamos pegar um exemplo de candidato CFO. Aí o cara vai falar assim, eu quero que você fale que eu sou policial há 10 anos, que eu passei numa avaliação psicológica, que eu não tenho nada que me desabone nesses 10 anos. Como que estão falando que eu não tenho perfil para ser oficial? Tá, isso não está nesse concurso. A sua vida, se você já fez 50 concursos, se você tem 10 anos de polícia, não interessa. Como que eu vou argumentar em cima dos seus testes deste certame? Se ele foi lá, só pegou o laudo, eu não tenho como. Então, essa é a diferença de contratar um psicólogo. Quando você me contrata, geralmente eu pego a procuração e eu vou, porque nas clínicas a gente não pode usar celular, eu não posso conversar com o candidato, então eu não gosto que o candidato vá, porque a gente não pode conversar lá dentro. Ele vai entrar, assinar um papel me dando autorização de ver os testes. Eu faço isso com uma procuração, que ele me manda via WhatsApp. Aí sim, eu entro, fico lá 20 minutos com a psicóloga da clínica e eu vou ver tudo que você fez.
Aí eu tenho 20 minutos para anotar o que eu quiser. Eu anoto os percentis, eu sei ver qual teste que reprovou, qual teste que estava bom, qual que estava ruim, qual que estava péssimo, qual que estava ótimo e apesar disso ele não foi validado. Pego o laudo, a cópia do laudo também, e em cima dessas anotações é que eu vou fazer o laudo recursal. Então eu preciso de ir à abertura de vista, que nada mais é do que anotações que eu farei. Uhum. Hoje eu tenho uma equipe, né, eu não consigo mais com o volume que eu tenho. Eu tenho uma equipe, eu estou fechando a minha equipe ainda, mas acho que em torno de 9 ou 10 psicólogas. E aí eu coloco as meninas nas clínicas. Sim. Então, vamos supor, a clínica... Mas, por exemplo, X... você dá conta de atender quantos candidatos geralmente? Por exemplo, saiu lá o prazo e, enfim... Não, todos 100, são nos 200... mesmos horários. Todos são nos mesmos horários. Então, por exemplo, dia 11 de junho, 8 da manhã. Eu tenho candidatos em todas as clínicas 8 da manhã. Uhum. E eu só posso pegar um de 8 horas. Aí eu tenho que pegar o de 8 e meia. Aí o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, a Isabela em uma clínica. Eu estou em outra. Nós duas vamos atender o Marcos das 8 horas, ela na clínica A e eu na clínica B. Nós duas juntas. Então as meninas são treinadas por mim, estão sob supervisão comigo. Já tem muitos anos, né? Então elas anotam tudo e a gente faz os laudos juntos. Eu não faço os laudos mais sozinha, porque a gente vem aqui pro consultório e a gente vai fazendo juntas. Uma vai fazendo, ou Isabela, dá uma olhada nisso. Aí a Carol, que estava comigo, fazia. Então, a gente ia trocando, sim, para fazer os laudos. Mas as anotações as meninas fazem porque não tem como mais eu fazer sozinha. Antigamente, há 15, 16 anos atrás, eu pegava 5 candidatos, então eu mesmo ia. Hoje não consigo mais fazer isso. Mas a abertura de vista é sempre um candidato. Eu não posso pegar 2 candidatos de 8 horas, nem se eles estiverem na mesma clínica. Ah, porque eu tenho meia hora, eu divido 15 minutos para um, 15 minutos para o outro. Não, eu preciso daquele tempo todo para você. Tá. A Duda Nunes está perguntando, né? Quem te entregar apenas o laudo, você consegue fazer alguma coisa? É o que eu estou te falando. Depois dessa pandemia aí, que veio esse grau de... Antes até que eu conseguia fazer. Porque pela argumentação do laudo, eu consigo saber qual teste que foi reprovado. Eu consigo fazer isso já. Mas como está muito difícil o deferimento, as clínicas estão pegando muito em detalhes, eu já não faço assim já tem algum tempo, já há alguns anos já. Porque eu prefiro ter argumentação técnica em cima de valores, de percentis. Mas aí só respondendo para a Duda, né? Caso não seja possível o deferimento do recurso com base só no laudo, na justiça é possível pedir, né, a vista de tudo ali para que o psicólogo que você contratar, por exemplo, a Viviane, possa fazer ali o... Na justiça? Isso. Na justiça, não. Isso aí no recurso administrativo. Se o recurso for indeferido, aí acabou. E outra coisa, recurso administrativo é só o psicólogo que faz. Só. Então, por exemplo, você não pode fazer, porque você não vai... Eu vou te falar. Qual classificação de Tetron que deu o PMK da Duda? Você não sabe do que eu estou falando, que é um termo técnico. E o laudo é assim, são termos técnicos. O recurso foi indeferido, entrei com o laudo, foi indeferido. Aí entra você. Aí a Duda vai falar assim, Viviane, meu recurso foi indeferido. Então você vai pegar uma cópia do nosso recurso e vai procurar o Marcos. E o Marcos agora vai mexer nos trâmites lá, jurídicos, que eu não sei, mas agora é só com o Marcos. Não, mas eu falo assim, ó. A gente pode pedir, né, para que o juiz intime a PM, no caso, para trazer no processo, entendeu? Sim. Que, e agora... Porque assim, até porque a gente pede, né, uma perícia, né? Mas assim, não é só a perícia. Vamos dizer assim, o assistente técnico, né, que no caso seria você nos auxiliando ali, precisa também ver ali, como você disse, né, os percentis ali, as fichas e tudo mais, para poder, de fato, verificar se houve algum erro ali, alguma falha, enfim. Exatamente. Eu vou te falar um caso que eu estou fazendo hoje, só que é um candidato da Polícia Penal, de 2023. Hoje que saiu a nomeação, o perito aceitou e eu sou assistente técnica do processo dele. O perito alegou que o meu laudo que eu fiz com ele foi muito unidirecional no PMK. E que eu, Viviane, não olhei em conjunto os testes. Eu falei com o advogado, que esquisito, porque ele foi reprovado exatamente do argumento que ele está me dizendo. Aí ele está falando que eu estou enfatizando no meu laudo que o PMK dele foi bom, pois a banca reprovou ele por causa do panográfico. Todos os testes foram ótimos.
um detalhe de produtividade no polográfico dizendo que o candidato não serve para ser policial. Então, eu não estou entendendo. Ele tem que ler os autos e ver que ele está, entre aspas, me criticando exatamente no argumento que ele usou para contraindicar. Uhum. Foi o parecer que ela enviou para mim hoje, que agora eu sou assistente dele, mas ele é de fora, ele é de Berlândia, eu vou fazer via online. Uhum. Então, Marcos, assim, tem muitos erros, sabe? A avaliação psicológica, ela é um caminho, assim, de pedras pontiagudas, que a gente tem que pisar em ovos, porque senão você se espeta mesmo, é andar. Por isso que a solução não é treinar testes. Sim. E outra coisa que eu acho muito importante a gente falar, esse certame de agora, eu recebi muito dos meus candidatos planilhas de Excel do IFP, por exemplo. Uhum. Mas as mesmas planilhas com valores diferentes. Sim. Aí o João falava, Viviane, eu recebi essa planilha que o afago tá dando X. Aí o Pedro, Viviane, a planilha é essa. Eu falei, gente, vocês viram que é a mesma planilha? Estão modificando valores. Quem está modificando valores, vocês estão confiando em planilha de Excel. Não existe respostas em planilha de Excel. Primeiro ponto, não existe. Quem faz isso, faz para ferrar todo mundo. Uhum. Segundo ponto, os percentis mudam. As tabelas não são as mesmas. Por exemplo, a tabela do Beta 3, que caiu no último certame, não é a mesma do certame de agora, do ano passado, né, 2024. Sim. Então, os meninos não precisam decorar, porque as tabelas mudam, os valores mudam. Porque senão era muito fácil. E a avaliação psicológica era uma fase muito idiota. Porque você vai lá, decora e vai lá, né? Aí os meninos querem decorar 53 testes de raciocínio. Caiu 54, como aconteceu esse ano com o teste de memória, que é um teste super antigo, tem R2, super antigo. E os meninos estavam treinando os testes dos rostos, né? Nome, profissão, cidade, detalhes. Viviane, mas esse foi o único que eu não treinei. Opa! Pois é, né? O lance não é treinar. Então, eu acho que você está fazendo a coisa errada. Para então, ficar claro, não né? tem essa receita, Marcos. Não tem essa receita de bolo. Para ficar claro para o candidato entender, né, como é que funciona um exame psicológico em concurso. Existem os itens de contraindicação, existem os testes, certo? E aí, a pergunta, né, a principal pergunta da noite de hoje é essa. Um item de contraindicação, ele necessariamente tem que aparecer em todos os testes, ou mais de um teste, ou se ele aparecer em um teste só, já é o suficiente para eliminar o candidato? Já é suficiente para eliminar o candidato. Que é onde o perito falou que eu sou unidirecionada nos meus raciocínios. Eu falei, não, a banca é unidirecional, porque a banca pincela um resultado. Então, os meninos foram bem, raciocínio lógico, no IFP, no PMK, e vamos supor que ele não conseguiu fazer o teste de memória. Vai lá e reprova o cara pelo teste de memória. Aí vai dizer lá que ele não apresenta memória compatível com o que pede no certame, que está lá no edital. Aí a minha pergunta é, isso é legal ou é ilegal? Porque existe uma resolução do Conselho Federal de Psicologia falando que a análise deve ser conjunta, né? Isso é ilegal. Mas isso acontece desde que o mundo é mundo. Sim. Isso é um recurso administrativo. Sim. Quando a gente fala, mas lá no certame, lá no edital, está escrito que os testes serão avaliados em conjunto com bateria e fase individual. Sim. Se não tem fase individual, por exemplo, a Polícia Penal não tem fase individual. Polícia Penal é um dia os meninos vão lá no domingo e fazem tudo. PN tem. A PN foi até dia 9 de fevereiro aplicando o PMK. Então, ela tem fase coletiva e individual? Tem que ser avaliado. O que consta na fase coletiva? Que a fase coletiva são os dados cognitivos mais a percepção que o candidato tem dele. E o individual não é a percepção dele, é o que ele é de fato. E eu vou juntar esses dois. Deixa eu ver se o Marcos sabe como que ele reagiria às questões dele. Isso é um ato. Se você falou lá no coletivo, eu sou nervoso, mas esse nervosismo não me atrapalha nas relações. Eu tenho um nervosismo que é adaptado. No PMK aparece uma agressividade média-baixa. Uma coisa confirmou. Agora você vai lá no IFP, fala que você, vamos supor, que aconteceu muito. O afago é baixíssimo, porque os meninos estavam seguindo essa planilha. Vai dar afago baixo demais. Vai dizer que você é pouco afetivo nas relações.
traduzindo que você é frio. Uhum. E se você é frio na segurança pública, a tendência é que você seja mau. Tá fora do perfil. Lá no PNK, você não vai dizer que você é mau, porque lá no PNK, quando fala de relacionamento interpessoal, você foi bem. Uhum. Então, isso não casa. Sim. Mas entre o que eu vejo e o que eu sou, teoricamente, o que eu sou deveria ter mais peso, porque é algo que não dá pra gente treinar, que é o PNK. Mas as bancas não fazem essa avaliação. Eu já tive candidato que o coletivo foi ruim, o PNK foi bom e ele não passou, ou vice-versa e também não passou. Então, nisso que eu falo que a avaliação psicológica ela é muito chata nesse sentido. Sim. Porque a gente não consegue entender qual que é a lógica. Teoricamente, um não deveria... Porque, olha só, eu preciso, vamos supor, eu preciso de 10 acertos, não são 10, tá? Tô inventando. Preciso de 10 acertos no teste de memória. Certo. O cara faz 9. Uhum. Se eu preciso de 10 e a pessoa fez 9, você tem boa memória. Sim. Mas, de fato, você não atingiu aquilo que a polícia pedia. Ela pedia candidatos com pontuação 10, percentil 60%. Se você fez 9, seu percentil não está de acordo com o certame. Ok. Mas eu não posso dizer que você tem uma memória ruim. Porque você deixou um pontinho só. O candidato é inato, dizendo, vai vir um laudo, arrebentando ele, que ele não tem memória boa. Agora, precisava de 10. Você fez 2? Pô, de fato, você não tem memória boa. Você precisava de lembrar de 10 coisas que você viu lá. Você colocou 2. Aí eu concordo que é uma memória ruim. Então, nesse sentido, um teste reprovar, para mim, Viviane, faz sentido. Pô, Max, você tinha que acertar 10, acertou 2. Agora, tinha que acertar 10, acertou 9. Para mim, não faz sentido essa inaptidão. Isso é o recurso administrativo. Tem muitos candidatos também que acabam falando assim, poxa, eu saí super bem no concurso, como é que eu não tenho a memória boa? Porque isso não é levado em consideração, né? Não, porque uma fase não conversa com a outra. Assim como um certame não conversa com o outro. Os meninos têm muito receio de colocar lá na anamnese. Eu posso colocar que eu já fui nato ano passado? Na avaliação psicológica, ela pergunta, já participou de concurso anteriormente? Sim. Qual? Ah, soldado 2022, 23. Foi reprovado em qual fase? Putz, mas eu vou colocar que eu fui reprovado logo na fase psicológica. Eu vou falar, de novo esse cara? Sim. Claro que sim. Se você toma bomba na escola, você não vai fazer aquilo de novo e aí você passa. Uai, você passou? Você tomou bomba no passado? Sim, esse ano eu passei. Então, o certame não conversa com o outro, uma fase não conversa com a outra. E eu sei que você tem uma mentoria, né, para auxiliar os candidatos de maneira prévia, né? Se o cara que vai fazer um concurso público, que tem a fase do exame psicológico, não tem como treinar, como é que ele se prepara, né? O que de fato, como que você de fato prepara os candidatos para que eles cheguem pro exame, né? Preparados. A minha mentoria ela é de meses. Esse concurso foi ótimo, porque os meninos ficaram comigo, estão comigo, né? Eu só encerro os meus grupos de WhatsApp de mentoria quando o concurso se encerra. Então, os meninos estão comigo há 1 ano e 2 meses. E quando a gente começou a mentoria, não tínhamos data de nada. A gente não sabia quando que ia ser. E aí aconteceu do Supremo interromper o concurso e tal. Então, eu preciso que o candidato conheça os seus comportamentos e as suas reações. Esse é o meu trabalho. Certo. Por quê? Você pode falar, Viviane, eu não sei que situação de fato eu ficaria muito puto para dar uma agressividade alta no meu teste. Você tem que saber. Sim. Porque você, enquanto policial, vai ser exposto a diversas situações. E você consegue, por exemplo, assim, só te cortando rapidinho, né? Porque isso é muito interessante. Você consegue lembrar de algum cliente seu, né? Algum paciente que tinha uma situação que ele tinha dificuldade, você falou, ó, você vai ser reprovado por conta disso. E ele conseguiu, né, melhorar aquilo e foi aprovado? Você podia contar para mim? Nossa, mas é demais. Muito, muito. Só que esse lance de, na minha avaliação, ele ser inato e ele passar, na verdade, eu tô ativando isso no campo de consciência dele. Né? O nosso cérebro ele é programado. O nosso cérebro precisa de 3 coisas. Ele precisa de água, você tem que beber muita água. Ele precisa de sono e ele precisa de comando. Nosso cérebro precisa de mais nada na vida. Só essas 3 coisas. Eu trabalho comando. Porque eu não consigo trabalhar o seu sono e não consigo trabalhar o tanto que você vai beber água. Mas eu trabalho os comandos. Então, quando o candidato é inato, e eu falo,
falo, olha, Marcos, você foi inapto por, sei lá, por agressividade. Quando eu dou inapto no candidato aqui, geralmente eu não falo nenhuma novidade para ele já sabe. Ah, Viviane, de fato eu sou meio supincuta, aqui na minha casa o povo... Aí ele começa a me justificar por que o comportamento dele é assim. Ah, você não conhece minha mãe, pega no meu pé, você não conhece meu pai, era militar, eu fui criado no regime militar, você tem lá. Tá. Falei, tá. Aí você foi absorvido, você chupou, a esponja chupou tudo isso. O que você vai fazer com isso? Aí eu sou assim, tá? Assim não serve pra polícia. Você vai ter gente que vai te xingar, te hostilizar, bater em você. Né? Ontem passou a reportagem aqui em BH de alguns policiais que prendeu a mulher, bateu na mulher, a mulher toda estrupiada foi dar uma entrevista acabando com os militares. Hoje eu fui num treino, as meninas do meu treino, eu faço um treino só com mulheres, as meninas, tá vendo seus militares lá, ó, bateu na mulher, mulher coitada, deu entrevista, todo com o olho roxo. Falei, engraçado, né? Não mostrou na reportagem que ela deu um tapa na cara do cabo, não. Ela deu um tapa, agora você imagina por um homem, por um policial, tomar um tapa na cara de uma mulher bêbada. BH já tem carnaval há muitos anos, tem um bloquinho de carnaval. Mas não, gente, não pode bater em ninguém. Ele é autoridade, não é porque ele é homem, não. Ela não poderia bater numa mulher militar também, é ninguém. Só que mostra 3 policiais em cima dela tentando algemar. E aí começam as conclusões. Ah, esses meninos sabem fazer concurso, esses meninos são treinados, a polícia não sei o quê. Então, assim, eu não dou conta desse tipo de comentário porque as pessoas não conhecem o que é a vida de um militar. Aí eu sempre respondo assim, você viu a reportagem do médico estuprando a mulher na hora do parto? Nossa, que absurdo. Pois é. Como é que você me explica um médico, 20 anos de medicina, tendo tesão numa mulher dando à luz? Mulher toda estrupiada, toda saindo água, todo quanto é buraco lá, e o cara tem a capacidade de manter a equipe lá fora para ele estuprar a mulher na hora do parto. Como é que chama um profissional desse? Aí você me fala que o policial não pode usar da força, ele é policial. Qual que é a diferença desse cara pro outro lá? Aí ninguém fala mais nada. Tem gente que tem psicólogo doido, tem dentista que vai arrancar o dente direito, arranca o esquerdo, vai arrancar os dois. É assim, gente, tem policiais, tem médicos, tem psicólogo, tem professores doutrinando os meninos com N coisas erradas, só que o policial tá muito visado. Né? Então, assim, essas reportagens, essas coisas vão estrangulando a avaliação psicológica. O CRS vai apertando, tipo, a gente tem que tomar cuidado porque rede social é um perigo hoje em dia e vai estrangulando. Aí eu chego nessa avaliação que, no meu entendimento, fica muito, muito apertada a ponto da pessoa ir bem em todos os testes e um teste nesse quesito que eu tô falando. Precisava de 10 e fez 9, né? Não um 10 e um 2. Sim. Mas da pessoa bater na trave e ela não conseguir entrar, ter que pagar recurso administrativo ou ir para um trâmite judicial. Nesse sentido que eu acho que a mídia corrobora para a avaliação ser cada ano mais difícil. Show. O Kael aqui, tem um pessoal aqui que está perguntando em relação a preço de recurso de devolutiva. Né, eu não sei se é o oportuno você falar aqui, mas o que você poderia responder para eles? Não tem problema nenhum de falar de valor disso. O meu recurso é R$1.000 e eu faço uma divisão. Meu recurso já é R$1.000, acho que desde 2016, por aí. Eu divido esse valor, R$500, para ir na abertura de vista, e aí eu vou na abertura, né? Eu, a minha equipe, a gente faz anotações, as meninas trazem para mim, pego o laudo e eu vou ver se cabe recurso. Porque, de fato, Marcos, tem candidato que não cabe recurso. Sim. Nesse caso que eu tô te falando. Aí fala assim, Viviane, eu tremi um pouquinho no PMK, eu chego lá, parece que ele foi eletrocutado para fazer o PMK. O teste todo tremido, o teste horrível, falando aqui. O que aconteceu com aquele teste? Ah, mas eu fiquei um pouquinho. Um pouquinho? Pelo amor de Deus, que descontrole emocional é aquele? Como você vai andar armado? Para segurar um lápis. É diferente, os meus candidatos que são policiais, para o CFO, às vezes os meninos são tão gigantes, eu tenho muitos que são assim, eles não cabem na mesa de PMK. Primeiro problema. Eu tenho que enfiar as 2 pernas dentro da mesa. Muitos não cabem. Mas só cabe uma. Enfia uma, porque não cabe as 2 e lá a mesa é padronizada. Então, quando eles vão segurar um lápis, faz assim, ó. Porque carrega não sei quantos quilos na academia. Viviane, eu não sei segurar em lápis. Porque lápis pra mim é uma... Como é que eu vou fazer esse teste? Se vira. Você tem que saber segurar uma arma, um peso, né? Ou qualquer coisa. Mas eu não gosto de segurar lápis. Isso pra mim é um candidato. E quando chega lá, mas é porque eu não tenho habilidade, o lápis é muito leve. Não, aí você vai me desculpar, mas isso não é uma desculpa, não. Isso não é um argumento pra mim, não.
Nesse sentido que Aham. eu te falo, aí chega lá, os testes são horríveis, aí ele vai justificar, ah, mas eu não tenho hábito de escrever. Ah, mas eu sou polícia. Gente, aí não cabe recurso. Então aí Aham. eu já tenho um tempo que eu faço essa divisão. Aí você só faz Metade. a Aí eu faço primeira só a parte, abertura né? de vista, Uhum. falo qual teste que ele foi reprovado, pego o laudo e não faço o laudo recursal, que seria a outra metade. Entendi. É, Ana Carolina está perguntando, poderia explicar melhor o que é alteração elevada da energia vital? Alteração elevada da energia vital, que a gente chama de elação. É quando um candidato, teoricamente, ele é muito agitado mentalmente. Certo. Então, por exemplo, virou o ano agora, fiz uma lista para 2025. Aí eu coloco lá, eu quero emagrecer, eu quero voltar para a igreja, eu quero sair menos, eu quero não beber, eu faço uma lista. Geralmente quem tem energia vital alta sempre está se programando, fazendo metas, mas ele não faz. Porque ele começa, nossa, eu vou fazer isso, e rapidamente ele perde. Certo. Então, ou o contrário, né? Porque a gente não tem isso, é isso. Isso é. Não. Então eu posso ter um candidato muito acelerado. Eu estou conversando com você e estou pensando, nossa, mas aí amanhã eu vou acordar se eu voltar para cá. Ele está sempre mentalmente à frente, o que esse tipo de tônus vital pode também ir para o campo da ansiedade, porque pessoas com tônus vital aumentado tendem a ter uma predisposição para ansiedade. Então é sempre uma pessoa acelerada, agitada, ela ela tem um fluxo de pensamento muito acelerado, ela é Uhum. muito intensa em tudo que ela faz. E a PM entende que não é uma característica de um militar, porque tem hora que você precisa parar, você vai ouvir a pessoa, você vai abordar, você vai escutar. E essa pessoa está sempre muito acelerada. Eu não seria policial, porque eu tenho isso aí, tudo que você falou. Não dá. Você já É, seria inapto, por relação, que é o termo técnico. e deixa eu te falar, existe um perfil psicológico que a PM, não só a PM de Minas, mas a Polícia Civil, outras PMs, existe um perfil ideal, vamos dizer assim, que eles buscam para a pessoa ser policial? O perfil de segurança pública é muito semelhante, né? Com exceção aí um pouquinho da polícia, da PRF e da PF, que tem uma pegada mais intensa, mas civil, penal e militar tem uma pegada muito semelhante, que é a agressividade controlada. Os candidatos têm a falsa ideia de que não pode ter agressividade. Pode sim, a agressividade ela é um traço, tanto é que o CRS chama de energia combativa. Ou Uhum. seja, na hora que o bicho pegar, você tem que ter disposição para do nada reagir. Sim. Não é assim, porque tem gente que pressionado trava. Então Aham. você não vai poder travar. Então entende que a relação não é de toda ruim? Uhum. Só que se ela estiver, se constar lá no PMK que ela está fora da zona de controle, o candidato não vai saber agir. Porque ele é intenso demais. Ou então ele vai falar, vamos fazer tal coisa. Putz, a gente fez isso, não era para fazer. Nossa, você está lidando com vidas. Então você não Uhum. pode dar um tiro e pensar. Nada você vai poder fazer para pensar. Você tem que pensar antes. Então a gente precisa de ter uma agressividade mediana, controle emocional sempre. Eu falo que média, a PM que é tudo médio. Uhum. Controle emocional, afago mediano, agressividade, excitabilidade, que é a ansiedade. A ansiedade não é ruim. A ansiedade me faz ser um pouco proativo, que eu falo, e se isso aqui não der? E se tal coisa? Nota os policiais que são mortos, às vezes, em comunidades, em horários esquisitos. Eles não deveriam estar no lugar que eles foram encontrados. Você fala, o que esse cara tá fazendo aí? O cara não tá de serviço, ele tá fazendo... Por que ele tá aí nesse baile funk? Você fala, pô, mas... Então ele deveria ter usado a proatividade dele. Não, não vou não, porque vai, mas eu tô de folga. Não, mas eu não posso ir, eu sou avisado. Né? O policial, ele é policial 24 horas, eu não. Se eu chegar numa festa, Viviane é psicóloga. Não vem não, pelo amor de Deus, eu não trabalho mais de graça. Não vem não, eu quero descansar. Aliás, eu vou falar dos meus problemas. Não, pelo amor de Deus. Você pode fazer isso, eu posso fazer. O policial não pode. É como um médico, não tem jeito. Então ele é polícia 24 horas por dia até ele morrer, Uhum. literalmente. Ou até ele aposentar. E eu acho que até depois disso, porque a gente vê aí policiais aposentados que reagem e morrem porque já não tem aquele preparo. Mas o É. cara não consegue evitar de ajudar. Porque é um propósito de ser militar. Uhum. Né? Não é dinheiro, não é fado, é um propósito. Eu tenho conversado com os candidatos e eles relataram uma série de erros que aconteceram no concurso da PM, né, de agora.
soldado. Um desses erros é que foram aplicados testes em tempos diferentes para os candidatos, né? Um candidato durou tanto tempo, o outro tanto tempo. Além disso, repetiu o exame, repetiu o teste para determinados candidatos e para Nunca vi outros isso. não. Enfim, você poderia comentar sobre esses burburinhos, porque com certeza, né, chegou muito aí Sim. também para você. Você poderia comentar sobre esses erros, o que é ilegal, o que não é, e o que o candidato deveria fazer? Tudo isso que você falou é ilegal. Porque, primeiro, quebra a isonomia do concurso. Você não é mais bonito do que eu, que você na fase individual. Marcos, eu peguei sua anamnese, completa ela aqui para mim. Você deixou umas coisas, dá uma olhada aqui. Vou falar, por que você fez isso com o Marcos e não fez com o João? O que o Marcos tem? Então, não pode. Fase do coletivo é lá no coletivo. Fase individual é só individual. A psicóloga pode olhar na anamnese dele, ler para ela. Tô vendo aqui, Marcos, já foi na avaliação psicológica o ano passado? Na fase psicológica? Qual item que foi? Relação. Entendi. E hoje está tudo bem? Você se sente melhor, mais preparado para fazer avaliação novamente, já que é o mesmo teste? Me sinto nervoso. Não, mas tá tudo. Ela pode usar daquilo para ela. Não pedir para você completar para nada. Os candidatos têm a ata, que de fato é a argumentação que ele tem para provar tudo isso aí. Mas aí eles relatam que pediram para incluir, né, situações que ocorreram na ata, não foi incluído. Por exemplo, teve um candidato que comentou que no local que ele estava fazendo, estava tendo uma obra, um barulho infernal, estava tirando a concentração de todo mundo, ele pediu para colocar na ata, não colocou, e aí o que ele fez? Ele tirou foto, ele filmou. Isso pode ser alegado, não pode? O que você acha? Isso especificamente não. Por quê? Primeiro que Belo Horizonte não vai parar porque está acontecendo um concurso. Né? Muitas clínicas são no centro de BH. Domingo tem feira HIP que começa às 4 da manhã e termina às 5 da tarde. Então, 4 horas, se você for na feira, cheio de caminhão, barulheira de ferro, montando barraco e tudo. Tá cheio de clínica ao redor disso. Barulho não é condição. Quando eu era da banca, do lado da nossa clínica tinha um aviário. Domingo é o dia que as galinhas mais berram, porque vem de frango. O candidato já falou, Viviane, mas tinha tanta galinha gritando, tanto barulho na rua, que era uma subida, então os ônibus freavam, é muito barulho de ônibus, aquela clínica é muito barulhenta. Gente, mas Belo Horizonte continua vivendo. É você que está fazendo concurso. A cidade não tem que parar porque você está fazendo concurso, não. E outra coisa, o que a cabecinha está prestando atenção lá fora? Porque se for um assunto que te interessa, Marcos, eu posso estar conversando com você aqui, se chegar alguém, Viviane, se a sua... Viviane, não tô nem te vendo aí que eu tô conversando com o Marcos aqui, não prestei atenção. Então a nossa atenção, ela é direcionada. Se você tá fazendo um teste e tá prestando atenção na maquita do cara lá fora, você não tá concentrado nos seus testes. Eu já vejo um descontrole emocional. Entendi. E o que acontece, né? Muita gente relatou isso também, que foi classificado como médio inferior em algum teste. Ele pode ser reprovado só por isso ou não? Não. Ele é médio, uma média baixa, mas ele é médio. Igual eu te falei, a PM que é tudo média. Média é sempre bom. Porque média baixa, eu consigo, através de um curso de formação, melhorar isso aí. Vamos pegar o tônus vital invertido, que é para depressão, né? Depressão não é a doença, é o tônus vital rebaixado. Aquela pessoa que é lenta, que é procrastinadora, ela é devagar para pensar, para falar. Também não é um perfil de policial. Mas, se ela deu uma relação média-baixa, ela vai passar. Porque no curso de formação eles vão acabar de ajeitar você. Vai dar uns revertério em você lá, vai te dar uma lavagemzinha cerebral, para isso é o curso de formação. Você passou no concurso, você não é polícia, não. Você vai virar polícia no curso de formação. Eles vão te ensinar a ser policial, mas até então você é civil. Você só passou no concurso. Mas acho que eu sou meio mal, não preocupa não, a PM resolve isso aí. Porque tem média baixa, eu quero média. Então você tá aqui, eu dou um treinamento, você chega aqui. Agora, se o cara é inferior não passa. Porque inferior tem que passar para média baixa para chegar aqui. Dá muito trabalho. A PM não quer ninguém que vai dar trabalho para não.
Ela quer moldar você, que teoricamente tem tudo que ela precisa, ela vai só moldar. Agora, se você não tem, ela não vai fazer você ter, ela não tem tempo para isso. A Duda está falando aqui, né, sobre a questão do barulho, né? Olha lá, os manuais dizem que tem que ter ambiente tranquilo e tal. Como Sim. fica? Não é um argumento? Não é. Não é argumento. Vou te falar outra, Duda. Tem clínica que, agora não, porque essa clínica que tinha muito essa reclamação não participou do concurso esse ano. Os candidatos não sabem, Marcos, o poder que eles têm de tirar as clínicas ruins. Desde que eu trabalho com recurso há muitos anos, são as mesmas clínicas. Tem certame que entra uma, mas no outro ela não está, porque ela não sustenta tudo aquilo que a PM pede, que é muita coisa. Só que tinha clínica que PNK geralmente são cabines, tipo umas baiazinhas que monta com drywall às vezes. Põe uma mesinha de PNK e uma mesinha para psicóloga só. Mas uma do lado da outra, às vezes eu conversando com você, e aí, Marcos, quantos anos você tem? A outra também está conversando e atrapalha. Sim. Isso atrapalha. Então, essa clínica especificamente que não participou desse ano, tinha muito. Viviane, como é que é? Eu tenho que fazer horário ou anti-horário? Porque a outra psicóloga estava dando outra instrução de outra folha e estava me atrapalhando. Sim, vocês reclamaram? Não. Como que o CRS sabe que isso está acontecendo? Mas e aí? Nesse caso, o que os candidatos têm que fazer? Deveria pedir para colocar em ata. Eu, se fosse candidato, não posso colocar em ata. Tá, geralmente tem uma responsável técnica, tem uma RT. Há muitos anos atrás ficava uma tenente ou até uma capitã em cada clínica. Você via a menina lá fardada, de branquinho lá da polícia. Ela era a responsável, ou seja, não posso registrar em ata. Eu falava, vai lá na tenente e fala, tenente, aconteceu isso, agora aconteceu e tal. E eu fui prejudicada. A psicóloga não quer colocar em ata. Como que eu faço para registrar isso? Porque eu me sinto prejudicada. Ela tem que registrar, porque é um argumento. Ninguém está falando quem está errado, quem está certo. Estou fazendo uma reclamação. Agora, de um tempo para cá, não tem tido, as tenentes não têm ficado nas clínicas, eu não sei por quê. Mas tem uma RT, que é uma responsável técnica psicóloga, que geralmente é o dono da clínica. Os donos sempre estão lá. Seria uma solução, seria tentar registrar um boletim de ocorrência, já que não tem um tenente ali. Eu nunca pensei no boletim. Eu penso mesmo, esse ano, como eu tive muito essa reclamação, eu falei com os meninos, mandam e-mail para o CRS, relatando isso aí, porque às vezes o CRS nem fica sabendo. E como as clínicas são vistoriadas antes, né? A gente sabe que é igual um carro que você vai vender. Às vezes eu vou lá e vou dar uma maquiagem no carro e ele fica lindão. O carro não tá lindão, mas ele tá lindão para vender. Mas as clínicas são boas, eu não tô falando nada contra as clínicas. Todas as clínicas são excelentes. Clínicas bonitas, né? Clínicas limpinhas, tudo certinho. Móveis todos adaptados, tudo certinho. Porém, tem erros, porque são erros humanos. Então, os candidatos, na minha sala não foi 5 minutos do beta, na minha sala foi 3. Como que eu vou argumentar isso no recurso baseado em quê? O Marcos fala, Viviane, foi 3 minutos, você não marcou. Você não tem como provar. A psicóloga não registrou. Eu vou colocar isso no recurso? Não é um argumento. É a sua palavra contra a clínica. Quem que eles vão ouvir? Infelizmente é assim. Então a solução é, né, quanto mais candidatos reclamar com a CRS, mais ela vai estar de olho. No mínimo, eles vão falar, pô, mas desse certame foram 30 reclamações do barulho do lado da clínica tal. Temos que ir lá ver. Mas aí acabou a obra. Acabou a obra, ok. Mas e aí? Você sabia que... mas eu não posso fazer nada porque eu não sabia que meu vizinho ia fazer uma obra. Então, o lance do barulho, eu entendo que é uma coisa que não tem como. Mesmo porque pode estar acontecendo uma escola de samba descendo na rua. Você tem que estar aqui. O seu foco está aqui. Então, barulho, eu vejo que não é uma argumentação hipótese alguma. Agora, mesa mancando, psicóloga marcando o tempo errado, psicóloga saindo da sala para perguntar para alguém se retesta ou não nos meninos. Isso é muito comum. Isso é uma insegurança da psicóloga. Ela não tem certeza se ela deve retestar ou não. Por quê? Porque se eu retesto em você, ou eu estou te ajudando, ou eu estou te prejudicando. Porque uma vez retestado, acabou. Vale o reteste. Então, vamos supor que seu teste ficou feinho lá, os elos, as argolinhas, que os meninos quase todo mundo falou comigo que repetiu as argolas. Vamos supor que você fez as argolas, elas ficaram feinhas. Mas cabe correção. Cabe análise quantitativa e qualitativa. Eu não vou corrigir, eu só estou aplicando, porque as equipes são diferentes.
Mas eu vou falar assim, nossa, a Isabela vai corrigir? Isabela não viu a Viviane fazendo? Eu acho que eu vou retestar na Viviane. Aí eu vou falar, Viviane, eu vou retestar de novo. Ok. Só que eu fiquei muito nervosa porque eu tô sendo retestada. Putz, deu Pois é. errado. Nossa, já tomei pau. Aí eu fico muito nervosa, o que eu faço? Péssimo. Faz pior. Aí dançou, porque aí não cabe Aham. nem análise. Pois é. Aí eu falo, ficou pior, vamos pegar a primeira folha. Não, dançou. É, É a última o folha. Luiz Martins está falando aí, ó. Isso ocorreu reteste no PMK. A maioria repete. Só que elas saem da sala. Eu já tive candidato que ficou 5 minutos, 2 minutos. Eu falei, o cara fica 2 minutos sozinho, pô, 2 minutos para fazer um teste igual ao PMK, sozinho numa sala olhando pro teto, tipo, não, tá tão horrível que a psicóloga nem voltou. Já falou, pô, você é louco mesmo. O que eles vão pensar? Não, meu teste tá tão bom que elas estão lá discutindo, ver onde que vai colocar meu teste de modelo, porque ficou lindo. Porque os meninos começam a... Aí o cara não tá suando, ele começa a suar. Ele não tá tremendo, ele começa a tremer. E o resto do teste vai ruim em função de uma atitude errada da psicóloga. Sim. Então, assim, nesse sentido que eu falei que é muito complicado mesmo. Por isso, Marco, que a gente tem que se preparar emocionalmente para viver esse momento. Não é ficar treinando teste. Porque na hora que o bicho pega mesmo, que tá valendo, a gente não treina o nosso emocional. Como é que eu vou treinar a sua ansiedade? Como é que eu vou treinar seu nervosismo? Não existe treino para emoção. Isso assim, na minha opinião, eu acho que deveria ser filmado os testes, assim como o TAF é filmado, né? Por bem do candidato, porque assim, o direito ao contraditório e ampla defesa dele fica muito prejudicado, porque é muita coisa errada que pode acontecer e ele não consegue provar, né? E eu vou te falar uma coisa pior que tem acontecido na parte judicial, no meu entendimento, foi pior para o candidato, é que antes, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, quando o candidato fazia o recurso administrativo, era indeferido, ele entrava na justiça, muitas vezes, o que eu faço? Eu faço um laudo para o candidato aqui no candidato e eu vou fazer um laudo atestando que você tem sim perfil para ser militar. E aí eu vou confrontar isso com o juiz vai falar, se ele passou por uma psicóloga que falou que ele tem perfil e a clínica falou que não, no mínimo vamos rever isso aqui. Um falou que sim, um falou que não. Aí o juiz pediu uma nova avaliação. Os meninos eram submetidos. Agora, com uma psicóloga forense, eu também fazia esse serviço até alguns anos atrás, eu já não faço mais, de ser perita do TJ, que eu também sou. E aí vinha o candidato. Viviane, o Marcos, eu pegava os autos, o Marcos foi reprovado, eu vou aplicar. Marcos, nós vamos fazer a bateria de novo. Eu montava a mesma bateria do concurso, aplicava em você e fazia um laudo. Se meu laudo fosse favorável, eu mandava. Aí o juiz tinha 2 laudos favoráveis. Não, a clínica dançou, o Marcos pode entrar. Aí Só de um tempo para cá, acabou. Agora, o que o juiz nomeia? Uma perita para reavaliar o que foi feito. O que foi feito. Quase sempre dá ruim pro candidato. Ficou péssimo. Aqui em Minas Gerais está desse jeito. E assim, isso é muito ruim, porque, por exemplo, nos exames médicos, são feitos exatamente do jeito que você falou. O candidato faz novos exames, ele pega laudo com outro médico, aí contesta ali. Gente. E é o certo. Claro. Você tá falando, a banca falou assim, o Marcos não pode ser policial porque ele é muito agressivo. Porque se você foi agressivo no dia do exame, é a mesma coisa que você fazer o teste de Covid aqui em BH. Aí você foi para Uberlândia, de manhã você fez BH, deu positivo, você chegou em Uberlândia de noite, o teste não deu, você tem Covid só em BH? Entendeu? Se aquilo é um traço seu, ele tem que aparecer comigo também. Eu vou falar, Marcos, como já aconteceu, de eu avaliar e falar, Marcos, realmente esse traço está aparecendo de novo. Então você tem isso aqui, eu não consigo fazer um laudo deferindo, então eu vou manter a decisão da clínica da inaptidão. Aí eu faço um laudo de contraindicação. E aí o juiz, do mesmo jeito, tem 2 laudos contraindicados, ele mantém a inaptidão do candidato. Exatamente como funciona no próprio judiciário. Você não concorda com a decisão de um juiz, vai para onde? Vai para o TJ para 3 desembargadores votarem, 2 contra 1. É o que deveria ser. Simples assim. E deixa eu te perguntar, né? A gente está quase chegando aqui no final. O que você acha que aumenta as chances de sucesso, que pode aumentar a chance de sucesso ali no recurso, né? Quais são os argumentos ou quais são os pontos principais ali que você bate o olho e fala, isso daqui, as chances são boas, né? Você não...
Sabe aquele tipo, aquele recurso que você faz assim, ó, se não der certo aqui no recurso, lá na justiça vai dar, porque esse erro aqui é muito grande. Se o PMK estiver adequado. Porque o PMK ele é um teste expressivo, ou seja, você expressou o que você é através de um traçado repetitivo que você não tem conhecimento. Então não há como burlar. Mesmo porque você vai fazer o que eu vou te falar. Então eu vou te falar, Marcos, mantenha o cotovelo aqui, eu quero horário em cima do traçado. Eu vou tampar, você continua. Então eu te falei o que tinha que fazer. Por que eu te falei para eu ficar aqui, você parou lá em cima? Aí eu mandei você ficar aqui, você foi para cá. Eu mandei você subir para cima, você subiu para direita. Não, sair da folha. Mas ela não falou que era para cá? Por que você foi para lá? Uhum. Uai, mas eu achei que eu estava indo para cá. Então, quando o PMK tem o PMK me dá uma estrutura de argumentação. Uhum. Recurso administrativo é só e somente só sobre os testes do certame. Não posso anexar, vou anexar que eu já sou policial e o meu comandante vai dizer... Não, é sobre esse certame. Os meninos da Polícia Penal que eram contratados, depois veio o concurso e entraram os que passaram no concurso, os outros queriam entrar, mas eu já estou aqui há tanto tempo, foi reprovado no psicológico, falou, mas eu era policial penal, eu só troquei. Não pode que eu fiquei lá X anos? Não, porque a argumentação é em cima dos testes do certame, não sobre a sua vida. Tem um pessoal que também faz a seguinte pergunta. Eu sou policial militar na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e fiz o concurso da PM de Minas. E fui reprovado. Eu era praça lá, eu era soldado e fiz para soldado aqui. Por que isso? Lá é lá, aqui é aqui. Aqui a gente fala uai, lá no Rio eles falam nós, então não tem nada a ver. Eu tenho muitos policiais de São Paulo, na minha mentoria acho que foram 3 ou 4, que são soldados em São Paulo e que não passavam de jeito nenhum em mim, Viviane. Eu passei na PM de São Paulo, que é muito mais chato. E fui para lá, mas a família daqui, eu quero voltar para cá e não consigo. Deus vai abençoar que eles vão conseguir. Então, mesma coisa, um certame, uma polícia não conversa com a outra. Cada argumentação é sobre aquele certame. Você ser policial em São Paulo não quer dizer nada com a polícia de Minas. Mas assim, cientificamente falando, né, olhando o lado científico ali da psicologia, por quê? Por que que não vale? Os testes são muito diferentes? Não, os testes são praticamente os mesmos. Mas por que que não vale? Porque a regra diz que não vale ou... Porque a regra diz que não vale porque eu entendo que é uma questão de vaidade. Eu não quero pegar o que é seu, eu quero avaliar se eu acho que você serve para mim. Entendi. Polícia é vaidosa. A gente sabe. Não é à toa que os meninos vão aprender a passar a própria farda, a engraxar aquele coturnozinho feinho lá, mas eles vão achar lindo. Eles são vaidosos nesse sentido. Então, eu acredito que é isso, porque não tem explicação técnico-científica para isso, não. Pois é. Um policial de lá, ele faz até mais, né? Porque São Paulo é aquela metrópole louca, muito mais do que se o cara for lá para Formiga. Pô, mas o cara aqui era em Três Corações, o cara era soldado aqui em Guarulhos, não pode ser soldado em Formiga? Como assim, né? Pois Formiga eu acredito que é muito mais, nunca fui na cidade de Formiga não, mas eu acredito que é muito mais tranquila que Guarulhos. Aí o cara pode ser lá e não pode ser... Qual que é a lógica disso? Não tem. Teoricamente não tem. E aí o ruim é que o judiciário não entra no mérito. Esse é o problema. Porque se entrasse no mérito, igual você falou, né, antigamente, há 10 anos entrava, aí sim daria para reverter isso. Bom, eu pedi para o pessoal fazer pergunta aqui, um monte de gente mandou. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Tem um limite de tempo para entrar com um recurso judicial? Tem? 5 anos. Então, o tempo, né, o prazo de prescricional para você entrar é 5 anos, mas obviamente que você não vai esperar 5 anos, né? Não faz sentido nenhum. Fui bem em todos, provavelmente só um que não. Posso reprovar? Sim. Mas a questão é, dá para reverter ou não? Não sei. Tem que ver. Depende, nesse exemplo que eu te dei da memória. Depende, né? A Abdeia Anjos perguntou aqui, valor médio do recurso, né? Viviane já falou que é R$1.000, R$500 o pedido Abertura de vista. e 500 o laudo recursal. Se for fazer o laudo, pode ser que não faça. O Luiz perguntou, qual o tempo que a pessoa tem que tampar a visão? Desculpe a pergunta, mas eu mal comecei e já tamparam a visão lá. A gente tem uma contagem certa de quantos traçados você faz vendo e quantos que você faz sem ver.
Se você é um candidato rápido, ela vai tampar mais rápido, porque você já vai atingir a contagem rapidona. Então tem que ver o tanto que você, a sua agilidade para fazer o teste. Certo. Bruno perguntou: o fato do candidato ter tremor nas mãos fisiológico pode interferir no PMK? Se for o tremor essencial, que é esse nome técnico, ele não te reprova. Mas o candidato que tem esse tipo de tremor, ele tem uma escrita tremida também. Certo. Então eles vão olhar lá na sua anamnese, eles vão olhar todos os cabeçalhos dos seus testes para ver se há esse tremor. O que pode aparecer é o tremor da cafeína. Né? As pessoas tomam muito café que eu falo assim, uma garrafa de café, não é um café de manhã, de tarde. É uma garrafa, é 30 xícaras por dia. Tem candidato que fala: Viviane, se eu não tomar café assim, eu tremo. O que eu faço? Tome o seu café. Vai acordar e vai tomar lá o tanto de café, porque, né, você precisa desse estímulo. A abstinência vai te dar o tremor. Esse tremor reprova, porque tremor ou é indicativo de problema neurológico ou predisposição à intoxicação, ao uso de drogas. Você, enquanto policial, vai ter troca todo dia. Então, eu não tenho como argumentar no recurso que, não, o Marcos jamais seria um usuário de drogas. O Marcos jamais pensaria, porque a parte neurológica eu posso anexar um eletroencefalograma, mas e a outra parte? Como que eu vou bater lá o carinho que... Não. Então, o tremor do nervo... Ah, outra coisa. O tremor do nervosismo, que é praticamente impossível não tremer um pouquinho do PMK. O tremor do nervosismo, o candidato só treme quando ele está vendo. Quando tampa, automaticamente ele some. Então, ele está lá no zigue-zague, fazendo, tudo tremendo. Tampou, ele não percebe que passou. Sim. Mas a gente sabe. Então, quando eu vejo na primeira folha, ele vai pôr o lápis, tremendo mesmo, de rabiscar, de ficar... Nossa, eu não consigo. Eu falo: faz. Concentre e faz. Quando eu tampo, acabou. Não, mas eu tô tremendo. Aí eu falo: preocupa não, esse tremor de nervosismo. Você tá tendo um contato com o teste, confia em você, respira, vambora que vai dar certo. Aí o candidato faz. Então, esse tremor de nervosismo a gente sabe identificar. O tremor essencial também. Fora isso, o tremor reprova de cara. Nem cabe recurso administrativo. Tá. O Aleph perguntou: Viviane, agressividade muito baixa, reprova? Se for o Aleph que fez a avaliação comigo, não. Agressividade muito baixa, não reprova. Vai ter que dar um choquinho no você para você ficar mais espertinho, mas não reprova. Beleza. Abdeia Anjos perguntou: a chance de deferimento do recurso depende de qual teste houve a inaptidão? Depende de quantos itens de contraindicação a banca te enquadrou. Depende de qual teste você foi inapto. Porque às vezes você foi inapto só no de memória. Você fez um ótimo PMK, um ótimo IFP, uma anamnese bacana, não colocou nada lá contra você. Eu tenho uma gama de argumentação. Então, recurso é muito individual. Por isso que eu tenho 20 minutos para estar anotando tudo. Na hora eu não estou analisando. Eu não consigo analisar em 20 minutos com a psicóloga olhando para mim assim. Né? Porque ela fica assim na minha cara, eu desligo o celular e ela vai ficar vendo o que eu estou anotando. Então, eu não consigo fazer esse tipo de análise lá. Pelos números, pelos percentis, pelas anotações, é que depois, no consultório que eu vou avaliar, eu sento com as minhas, gente, deixa eu ver o do Max, quem tem dúvida? A gente vai avaliar. Então, depende muito dos itens, dos testes e dos percentis. Por isso que é de cada um. Não é assim, quem reprova por agressividade é sempre inato. Não. Cada caso é um caso. Ela está perguntando aqui também, né? Se existe algum traçado que seja mais fácil o deferimento ou que seja mais difícil. Não. Não tem. Não temos isso. Tá. A Simone está perguntando aqui: se existe uma resolução dizendo que os testes devem ser avaliados em conjunto, então é fácil reverter no judicial se for inapto apenas em um dos testes? Nada é fácil. Não existe causa-ganha. Não existe causa-ganha. Não. Você imagina se isso fosse causa-ganha, aí o Marcos vai te cobrar 5 mil, eu falo: não, eu vou te dar a polícia 500 mil, tô resolvendo a sua vida. Então, o candidato Viviane, você vai conseguir meu recurso? Não, eu não vou te cobrar 1.000, vou te cobrar 100 mil. Porque eu vou conseguir. Não. Aí, qual que é a porcentagem? Não, eu não trabalho com números, eu sou psicólogo, não sei fazer conta. Eu vou te trabalhar em cima de possibilidades, mas eu tenho que ver o que você fez.
sem ver, porque eu pergunto para o candidato, todo mundo fala, fui péssimo. Não foi ruim, não. Chegou lá, não é nada do que ele falou, porque nem ele sabe que ele fez o que ele fez. Então, é em cima do que eu vou estar anotando lá. As meninas têm que fazer as anotações e esses valores que vão dizer se cabe ou não recurso. Show de bola. Bom, tem uma dúvida que o pessoal pergunta geralmente para nós, né, advogados, quando o que acontece se o candidato consegue reverter na justiça, né? Existe 2 momentos em que é possível reverter: na liminar ou lá depois que o processo já acabou. Na liminar, se o curso de formação já está muito avançado, geralmente o juiz manda esperar o próximo curso de formação. Se o curso de formação não começou ou está bem no início ali, ainda é possível entrar na mesma turma, tá? E se a ação, né, se o cara conseguiu reverter a eliminação lá na frente, lá no final do processo, aí de fato ele vai ir para o próximo curso de formação disponível, tá? Essa é uma dúvida muito comum aqui do pessoal. Lembrando que a liminar pode durar um dia, algumas horas. Eu fiz uma avaliação ano passado de um candidato de liminar há 7 anos. 7 anos. Sabe como que a PM descobriu que a liminar dele tinha caído? Porque caiu e a PM não viu. Ele foi promovido a cabo. Quando foi ver mexer a papelada dele, mas o seu liminar caiu, mas ninguém me falou. O advogado dele falou, você fica quieto. A polícia que tem que... Passou batido. Então, pra você ver que tem erro dentro da polícia. Exatamente. Ainda tem isso. A liminar, quando cai, né, primeiro, se você passar pela liminar, você não pode ser promovido. Esse cara foi promovido de forma equivocada e tanto é que foi o motivo que descobriram que não deveria estar ali, né? Então, o cara não pode ser promovido. E outras, se a liminar cair, o processo transitar em julgado ali, acabou, você perde você é exonerado. Tudo. Como se não tivesse entrado. Então, assim, liminar é um negócio assim, bem complicado. Eu sempre falo para os candidatos, cara, liminar não é garantido. Então, assim, eu, no seu lugar, continuaria prestando outros concursos públicos e, se aprovado em outro, eu ia para esse outro. Porque é garantido. Você foi aprovado em tudo ali, vai para aquele outro. Porque ficar ali esperando que a liminar vai ser confirmada na sentença é complicado. Eu falo que liminar é trabalhar com a cabeça na guilhotina. E aí, às vezes, o cara cair. passa a idade limite, aí piorou mais ainda. Né? É verdade. Bom, para a gente terminar, né, o pessoal está dando os parabéns aqui. Muito bom essa live. Obrigado, Jennifer. Jorge, Roberto, obrigado. Abdeia. Júnior, meu primo. Genidar, não consigo ler esse número aqui. Mas, enfim, qual dica final que você daria para os candidatos que estão aguardando o resultado sair do psicológico da PM de Minas? A dica é, vão viver. Não tem o que fazer. Vou ficar angustiado. Para quê que você vai ficar alimentando um sentimento que você não sabe? Agora, de fato, vocês estão impotentes. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Vou sofrer até abril, maio, sei lá. Não, você vai viver. Você tem vida além do concurso. O concurso não é a sua vida. Você tem família, você tem marido, esposa. Alguma coisa ou alguém você tem. Algum trabalho você tem. Alguma coisa você faz da vida além de prestar concurso para PM. Vai viver. E vai esperar. Quando sair o seu nome não estiver lá, aí você vai pensar. O que eu vou fazer? Eu gosto de falar para os meus candidatos novinhos, 20 e poucos anos, 22. Gente, vai fazer o concurso de novo, porque alguma coisa deu errado. Tem que acender uma luzinha, deixa eu ver. Vai ver o que deu errado. Então, eu acho que é importante a abertura de vista para você pegar o seu laudo e ver. Que a banca argumentou em cima dos meus traços que não são compatíveis. Tenho excitabilidade, tenho relação. Vai trabalhar isso, você tem 20 e poucos anos. Vai trabalhar isso, vai fazer uma mentoria, vai se conhecer. O meu conteúdo de Instagram, eu tenho candidatos que não fizeram minha mentoria e que falaram comigo, Viviane, eu fui pegando as dicas, participando de tudo. Porque o lance, Marcos, é você saber quem você é. Quando que você para olhar para você? Quando acontece algum problema na sua vida. Uma perda, uma desgraça, um acidente.
ou um concurso, a gente não precisa disso, eu posso fazer isso por amor a mim. Uhum. Deixa eu ver, por que eu tô tão nervosa? Por que eu sou estressadinha? Por que eu quero ser polícia? Ah, eu quero ser polícia para mostrar para mim. Por que eu quero mostrar para os outros? Já tá errado. Uhum. Então, assim, é autoconhecimento, que é o que eu trabalho aqui nas redes sociais. Não é treinamento. Eu falo com os meninos da mentoria, gente, se fosse treinamento, vocês iam fazer teste do primeiro dia da mentoria até o último. Uhum. Eu ia treinar vocês para eu ter 100% de aprovação. Não é isso que eu quero, porque quando você for para o curso de formação, a cabeça tá uma porcaria. Eu quero trabalhar a sua mente, não a sua inteligência, porque a inteligência não sou eu que trabalho, é você através de leitura, do que você faz no dia a dia, não sou eu. E o candidato que, por acaso, assim, ele acha que ele vai ser reprovado, ele consegue garantir com você ali o recurso administrativo, consegue, vamos dizer assim, reservar uma vaga ali, ou você não trabalha dessa forma? Como que você trabalha? Não trabalho com reserva porque eu já não consigo fazer assim há muito tempo. O ano passado eu tive a curiosidade de ver, o ano passado eu tive 80 candidatos que me procuraram e eu não consegui responder. Porque os candidatos fazem pechincha, eles mandam para mim, manda para fulano e ciclano. Aí quem respondeu, quem ele conseguiu um preço baixo, ele marca comigo, com ela e com a outra. E aí depois o candidato não responde minhas mensagens mais. Então eu já trabalho diferente. O candidato tem que me dar o sinal do recurso administrativo. Caso contrário, ele não está agendado comigo. Porque ele agenda, já aconteceu de estar agendado comigo mais duas, da gente chegar. Eu conheço todas as psicólogos que fazem recurso. Eu chego lá, quem que você veio? Eu falo, meu candidato não veio. Às vezes chega o candidato para mim, uai, você não estava agendado comigo? Ah, doutora, mas a Viviane respondeu mais rápido. Eu falo, gente, mas não é assim que funciona, não. Vocês estão achando o quê? Que é padaria? Encomenda o pão de queijo, a padaria que liberar o pão de queijo mais rápido? Não, gente, isso é falta de respeito. Aí, o que acontecia? Cada uma tinha um valor de recurso. Isso há muitos anos. Gente, vamos padronizar o nosso recurso. Uma está cobrando mais, uma está cobrando menos. Vamos padronizar. Porque os meninos estão sem dinheiro. Isso é fato. Fato. Sim. Ah, mas não, se divide, não interessa como que eles vão pagar. Mas eu cobro 1.000, você cobra 1.500. A outra cobra 300. Geralmente as que estão começando agora cobram mais barato. Aí vai de cada candidato. Mas, no geral, eu peço esse sinal. E aí a minha agenda fecha, eu vejo que as meninas já têm a quantidade que a gente vai dar conta de fazer o laudo. Eu não pego mais, eu não consigo mais pegar. Show de bola. Então, dando sinal, consegue fazer a reserva, né? Mas isso é no dia que saiu, né? Geralmente saiu o resultado hoje 5 da tarde, eu vou ficar aqui até igual o último. Eu fiquei até 4 da manhã fazendo agendamento. Aí eu tenho o agendamento, vamos supor, saiu na sexta, o agendamento é terça e quarta. O cara me liga na segunda. Claro que eu não vou ter horário mais. Já passou sexta, sábado, domingo. Ah, você consegue me encaixar? Não. Ah, mas o fulano te indicou, falou que você conseguiu dele. Não. A minha preferência também é dos meus militares, que me indicam muitas pessoas. E aí, Viviane, eu sou indicação do soldado Tavares, que o Renato me indica muitos candidatos. Então, quando a indicação, aí eu dou um jeito de encaixar mesmo. Entendeu? Mas assim, eu não faço reserva, eu quero quem está disposto a viver esse processo. Não de achar que eu vou resolver a vida dele. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Ah, você vai resolver? Não, eu não vou resolver o seu problema, mas eu vou lá ver o que a gente pode estar fazendo. Eu preciso de ver, e aí eu vou te dar uma devolutiva amanhã, porque na clínica a gente não conversa, e eu vou te falar o que deu. Aí você vai falar, eu vou fazer. Eles falam, o que você acha que faz? Eu falo, não faz. Eu acho que a gente não deve fazer. Show. E, bom, antes de dar os tchauz aqui pro pessoal, eu queria que você divulgasse aí o seu Instagram. Para quem está lá no grupo do WhatsApp, lá, que eu tenho um grupo no WhatsApp, né, com os candidatos ali da PM, eu já mandei ali o seu perfil ali para eles, vou mandar o WhatsApp também. É aquele mesmo WhatsApp que eu tenho? Que eu posso mandar para eles? @PSI Viviane Maciel. Eu tenho um canal no YouTube que eu parei de alimentá-lo por falta de tempo, né? O YouTube demanda muito, muito, muito tempo. Então eu não tenho trabalhado nessa plataforma em função de tempo. Hoje a minha agenda está muito estrangulada mesmo. A minha proposta de vida é trabalhar só com candidatos e militares. Eu queria já para esse ano não atender mais civil aqui na clínica. Eu já me especializei em avaliação psicológica, eu quero me especializar na clínica também, porque muitos candidatos que fazem mentoria comigo depois voltam para mim como meus pacientes. Eu já conheço a história, antes dele se tornar militar, dificuldade e tal.
Então, isso para mim é mais interessante, porque eu tenho uma participação ativa na vida desse candidato. Para eu trabalhar a vida dele é muito mais fácil, porque eu sei da história de vida dele. Então, esse é o meu projeto. Então, eu estou mais intensa aqui no Instagram, que é aquele que você deve ter divulgado desde que nós estamos conversando. Sim. No YouTube eu tenho conteúdo lá também, mas eu não alimento. Mas é mais por aqui mesmo. Não tenho TikTok, não tenho essas outras, não vou ter, não quero ter. Eu acho muito trabalho para ficar esse tanto de rede, eu prefiro focar em uma coisa só. É muita rede social, Ah, não. nossa Deus do céu. Não. E a gente, né, acho que a gente mira em muita coisa, não sai bom, não. Então é aqui, vocês me acham aqui. E a mentoria eu sempre divulgo no Instagram. Sempre é no Instagram. A mentoria se abre de tempos em tempos, né? Qual que é essa periodicidade aí? A minha mentoria, ela fechou. Eu abri uma turminha extra aí de 30 pessoas, que acabou que de 30 viraram 60. Depois eu abri uma extra aí de 10 pessoas, então eu tô com 3 turmas, mas foi um caso muito atípico. Mas eu abro sempre quando sai o edital. Ah, tá. Saiu o edital, você já... Vai sair o edital, dezembro. Sai o edital, eu lanço a mentoria, porque a gente vai ter meses, eu preciso de meses. Eu não posso ter dias, semanas, 3 semanas. Não, eu preciso de meses. Meu conteúdo é muito grande dentro da mentoria. A gente faz os testes da mentoria, faz a avaliação de perfil, tudo dentro da mentoria. E os candidatos têm um canal direto comigo, então eles viram meus pacientes também, que acaba que a gente vai estar trocando figurinhas sobre a sua vida de forma, né, particular, não no grupo do WhatsApp, mas de forma particular. Então é sempre aqui no Instagram a melhor forma da gente estar acompanhando tudo em termos de trabalho da mentoria e dos atendimentos de avaliação de perfil também. Tá. O pessoal tá pedindo teu Instagram. Pessoal, é só vocês clicarem aqui no título da live, ó, que aí vai aparecer aqui, ó, organizadores. Aí tem o meu perfil, tem o perfil da Viviane, tá? É só vocês clicar em seguir ali. Beleza? PSI, arroba PSI de Psi, Viviane Maciel. Show de bola. Então, todo mundo seguindo aí a Viviane agora, hein, gente? Bom, Viviane, muito obrigado, né? Essa live durou mais de 1 hora. Eu tinha um monte de pergunta aqui ainda para fazer, mas sinal, né, que é muito conteúdo, é muita coisa. O pessoal tem muita dúvida. E, assim, estou muito grato, né, por você ter aceitado esse convite. E, né, que Deus te abençoe aí, te dê muitos resultados aí com seus pacientes. E que, né, essas pessoas, né, que são mentoradas por você, consigam, né, ser aprovado e continue, né, contando com seu auxílio, porque assim, eu faço terapia. Terapia é um negócio assim essencial. Eu acho que assim todo ser humano deveria fazer terapia, principalmente nessa área, né? Porque, pelo amor de Deus, é um negócio assim, é uma profissão muito estressante. É verdade. Bom, eu agradeço o convite, agradeço a paciência de ter esperado aí, né, as nossas agendas conversarem. Fico muito feliz da sua parceria, da sua confiança no meu trabalho. Dizer para os meninos que não é milagre a avaliação psicológica, não sou eu também, é se você tiver abertura, porque se o candidato vier com a ideia de treinar, a minha mentoria não serve de nada, porque ele não está com a abertura de se modificar. Então é um trabalho de parceria. Os meus candidatos são meus parceiros, os meus mentorandos são meus parceiros. E os meninos, eu falo, cresce que você sai da sombra de alguém. Enquanto você é pequeno, você cabe na sombra de alguém. Então cresce que nenhuma sombra te tampa mais. Meu processo é fazer você crescer mentalmente. E se a pessoa não quiser crescer, ela se contenta em ficar na sombra do outro, não é a minha mentoria que vai funcionar. Por isso que eu preciso de meses para a gente fazer esse trabalho a longo prazo. Top. Bom, então é isso. Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado a todo mundo. Estou à disposição de todos. Disposição sua também, Marcos. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Um abração para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.